Olá, estamos no ar trazendo para você o segundo dia de seminário do projeto Vida Sustentável, direto aqui do auditório da Faculdade Anhanguera. Muita gente me pergunta, mas onde fica essa Faculdade Anhanguera? É a antiga Pitágoras, nós já falamos várias vezes, houve uma mudança no nome, fantasia, e agora é conhecida como Faculdade Anhanguera, faz parte de um grande grupo de educação. E hoje nós vamos falar também sobre a questão de créditos de carbono. Nós estamos preparados aqui para uma palestra que nós vamos ter o Átila, que é um engenheiro que se especializou nessa questão e vai poder falar conosco. E vamos falar também com o Alisson, que é um representante da Samarco, que vem apresentar o seu projeto de sustentabilidade da Samarco. Bom, ontem nós rodamos um vídeo aqui e falamos sobre sustentabilidade. A gente está muito preocupado com esse tema, porque é um tema que envolve o nosso dia a dia. Você tem um comportamento sustentável? Ah, eu rego todo dia uma árvorezinha, uma muda que tem lá no quintal de casa. Isso é um comportamento sustentável? É, mas isso é muito pouco. A gente não pode confundir a preservação do meio ambiente com o comportamento sustentável. Eles estão envolvidos, mas não é só isso. Hoje a sustentabilidade passa pela questão econômica, pela questão social, pela questão das parcerias, pela questão da proteção do meio ambiente. Agora, como é que eu posso ter um comportamento sustentável? É muito simples. É só você pensar assim, o que eu faço hoje, a minha vida hoje aqui, ela compromete o futuro das gerações que estão por vir? Isso é pensar sustentável. Isso é ter um comportamento sustentável. Se eu posso evitar em gerar lixo, por exemplo, dei esse exemplo mais uma vez, vou dar de novo. Muitas vezes você vai fazer uma compra, a compra só se efetiva se a pessoa do outro lado do balcão te der uma sacola plástica. É incrível. Você comprou uma caixa de fósforo, ela fala, não, eu quero levar a caixa de fósforo. Não, mas põe na sacola plástica. Dizer não a essa sacola plástica é um comportamento sustentável. Você vai trabalhar, o seu trabalho é perto da sua casa, você vai pegar o carro para ir, você pode ir de bicicleta, se você for de bicicleta, você está tendo um comportamento sustentável. Muitas vezes a pessoa está andando de bicicleta porque está sem dinheiro para botar combustível. Não, está pensando na vida das gerações futuras, está emitindo menos carbono. Tudo isso é importante. Então, pesquise. Olhe, observe, veja como é o seu ritmo de vida, veja o tipo de alimento que você consome, veja o tipo de coisa que você compra. Muitas vezes as pessoas compram coisas que não têm a menor necessidade. Fazer isso é um comportamento que não é muito sustentável. Quanto menos coisas você acumula, menos você gera lixo, enfim. Ter um comportamento sustentável é muito simples, é só pensar. O que eu faço hoje compromete a vida dos meus filhos e dos meus netos? Se você não compromete, é porque você está tendo um comportamento sustentável. A gente tem um vídeo que fala um pouco sobre isso, nós vamos rodar ele para você aqui agora. Nos últimos anos, a defesa do meio ambiente transformou-se em uma grande meta da humanidade. Preservar o planeta e os recursos naturais começou a ser uma preocupação de ambientalistas e de governos que, reunidos, tentam até agora estabelecer limites entre o desenvolvimento da civilização humana e o esgotamento dos recursos naturais da Terra que são necessários para a nossa existência. Mas a proteção do planeta não está restrita à proteção do meio ambiente. Em 1987, foi quando surgiu o conceito de sustentabilidade na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizado em Estocolmo, quando a primeira-ministra da Noruega, a diplomata e médica Gro Harlem Brundtland, usou o termo desenvolvimento sustentável pela primeira vez. O conceito de sustentabilidade é muito simples e concentra-se no fato de atender às necessidades vitais das gerações atuais, sem que isso comprometa a vida das gerações futuras no planeta. Para que isso aconteça, é preciso buscar o equilíbrio entre o crescimento econômico, o respeito pelo meio ambiente e o bem-estar social. Em 2015, a ONU definiu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, partindo de 4 principais dimensões, que é social, ambiental, econômica e institucional. Assim, foram definidos 17 objetivos e 169 metas globais interconectadas a que a serem atingidas até 2030. Isso ficou conhecido como Agenda 2030. E foi na busca de integrar a nossa comunidade nesse engajamento que nós da TV Guarapari e da Band FM decidimos aproveitar a Semana do Meio Ambiente para realizar o projeto Vida Sustentável, que tem como objetivo introduzir e reforçar os conceitos de sustentabilidade em diversos níveis de nosso tecido social. Para isso, idealizamos o seminário com 2 palestras diretamente ligadas à questão de preservação do meio ambiente.
A palestra de ontem falou de um conceito atual e que precisa ser observado por empresários, prestadores de serviço e por produtores rurais. O tema apresentado pelo Guilherme Barbosa falou da transição dos negócios na economia de baixo carbono. E hoje teremos uma outra palestra também abordando um tema super atual, que é créditos de carbono e a valoração do meio ambiente. Mas sabemos que para o futuro ser um ambiente saudável para a vida no planeta, precisamos implantar esses conceitos junto a crianças e adolescentes. Para isso, firmamos parceria com a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Guarapari para apoiar a Sexta-feira de Educação Ambiental, oferecendo 10 apresentações da peça teatral Quintal Mágico, que irá passar de forma divertida esses conceitos para as crianças. E teremos ainda o lançamento do projeto Plantio Brasil, que irá direcionar 5 milhões de mudas para o plantio aqui no Espírito Santo. E vamos fazer um plantio simbólico de 100 mudas aqui mesmo na área da Faculdade Anhanguera. E teremos ainda a limpeza de áreas marinhas aqui no município, junto com a Prefeitura de Guarapari. É assim que nós, da TV Guarapari e da Band FM, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Guarapari e da Faculdade Anhanguera, e também com o patrocínio do SEBRAE e da CESAM, vem convidá-los a fazer parte dessa nossa caminhada rumo a uma vida sustentável em nosso planeta. Pois bem, então eu quero registrar a presença aqui do Rodolfo Samurini, ele que é gerente de Relações Institucionais da Samarco. Outros representantes da Samarco estão aqui, é o Ícaro Portela, Pedro Paulo, a Priscila Malafaia, a Fabiola Bog e também o Alan Bossato. Quero também registrar a presença de alguns amigos aqui. Tem aqui o Cílio Lira, que está ali, está o Grijó, está o Germano, esqueci seu nome, vê se pode. Está o Elton, que é parceiro nosso desde a época que trabalhava na Excelsa, Zazá, vereador, Malco, várias pessoas que estão aqui. E eu quero, os que eu não lembrei para nominar, também agradeço a presença de todos. E eu quero chamar então aqui à frente o Alisson Werneck, ele que é gerente aqui da Samarco em Guarapari, que pudesse vir aqui para frente junto conosco. Ele vai falar sobre as questões de sustentabilidade da Samarco junto conosco. Vou chamar também o Átila para que venha logo para cá, fica aqui na frente, para a gente. O Átila vai ser o nosso palestrante hoje. Então, a palavra está com o Alisson, que vai apresentar os esforços da Samarco nessa área de sustentabilidade e o que eles têm promovido. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos presentes aqui. Boa noite a quem nos assiste aí. Grande satisfação poder bater esse papo com vocês, falar um pouco de um tema que é bastante abrangente, é bastante complexo. Eu acho que o vídeo que o Ricardo traz aqui, ele mostra a dimensão do assunto. E quando a gente está tratando de sustentabilidade, eu que atuo na Samarco Mineração, a gente tem alguns pilares que a gente trabalha de sustentabilidade. Hoje um tema extremamente importante e relevante, nós estamos falando, ontem nós celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, e essa semana que é instituída realmente através de decreto, que é a Semana do Meio Ambiente, precisa ser celebrada, é um dos pilares da Samarco, o meio ambiente. Tem o pilar social, que a gente trabalha também de uma maneira muito forte, e a governança desses projetos. Tem um quarto pilar que a Samarco vem exercitando muito e trabalhando, que é a questão da segurança associado à inovação. Então, a partir desses pilares, vou contar um pouco para vocês da história da Samarco. A Samarco que nasce em 77 com a primeira usina de concentração lá em Minas Gerais, onde é feita a extração do nosso minério de ferro. Esse minério de ferro ele é beneficiado e ele é transportado entre os estados de Minas Gerais através de um mineroduto. E esse mineroduto é o que faz a conexão entre os dois estados do Espírito Santo. Nós somos uma joint venture que é composta por dois importantes acionistas, também no cenário da mineração, a BHP e a Vale, com 50% cada uma. E desde 77 a Samarco ela escalou a sua produção. Em 97, nós rodamos uma segunda usina de peletização aqui no estado do Espírito Santo. Em 2008, uma terceira usina, até 2014, onde nós tivemos a quarta usina de peletização. Em 2015, nós tivemos nossa operação interrompida pelo rompimento de uma das nossas barragens lá em Mariana.
a qual a gente lamenta profundamente o que aconteceu e a gente segue firme no propósito realmente da reparação em relação a tudo isso que aconteceu. Por que eu contei um pouco dessa nossa história? Para fazer uma contextualização sobre um assunto que o Ricardo comentou, de carbono. Desde o início da nossa história... Obrigado, Ricardo, ficar em pé. Desde o início da nossa história, a Samarco ela já tem um conceito muito inovador em relação ao que se tinha de operação de mineração no mundo. Então, as minerações a céu aberto, elas utilizam de uma maneira muito intensa caminhões. E as nossas lavras lá, elas são predominantemente de correias transportadoras, o que já diminui muito o combustível desses caminhões e a geração por consequência desses carbonos. Outro processo importante que eu citei aqui é a conexão entre os dois estados, onde nós temos mineroduto. Então, não há necessidade de que esse minério seja transportado via ferrovia ou via rodovia, o que também demandaria o consumo e o dispêndio desse carbono aí no nosso balanço. E outro ponto que o Ricardo traz de uma maneira muito clara é da forma como a sociedade, da forma que das corporações elas têm cobrado esse processo de redução de carbono. Alguns dos nossos clientes eles já exigem hoje que a gente preste esse tipo de esclarecimento, que a gente apresente realmente qual é o percentual de carbono que realmente a Samarco ela emprega dentro do seu processo produtivo. E é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que a gente é cobrado, nós temos cobrado também alguns dos nossos fornecedores ou alguns dos nossos clientes. Por exemplo, os nossos navios, nós já restringimos a categoria dos navios que a gente recebe no nosso terminal portuário a um nível menor de emissão de carbono. Ou seja, aqueles navios que forem ineficientes com seus maquinários, a gente passa a não recebê-los mais, e aí tem só uma categoria mínima que a gente passa a receber no nosso terminal portuário. Então, o que eu gostaria de destacar com vocês é que a Samarco, depois desse processo de interrupção da produção, ela volta, mas ela volta de uma maneira diferente, desenvolvendo tecnologia. Nós voltamos, primeiramente, com 26% da nossa capacidade, ou seja, das quatro usinas de pelotização que eu comentei, apenas uma usina passou a operar ao final de 2020, dia 20 de dezembro de 2020, a gente roda a primeira usina, e a gente toma uma decisão de voltar de uma forma diferente, com uma mineração diferente. E o que é essa diferença de uma maneira mais direta? O nosso processo em Germano, que antes era de exposição dentro de um mesmo ambiente, dentro de barragens, tanto dos nossos rejeitos arenosos, quanto dos rejeitos ultrafinos, eram todos dispostos no mesmo ambiente de uma forma fluida. Então, a Samarco, ela desenvolve esse processo de tecnologia. Tecnologia essa, inclusive, que boa parte já era conhecida, utilizada aqui no complexo de Pontobu, onde a gente está instalado no Espírito Santo, e a gente passa a filtrar um tipo de produto, porque nós temos a geração de dois tipos de subprodutos. Um que é 80% da geração desse subproduto, que é o rejeito parecido uma areia, e nós fazemos a filtragem e o empilhamento agora a seco, em montanhas a seco. E o segundo produto, que é o ultrafino, que a gente ainda dispõe em cavidades que são realmente confinadas dentro de rochas, de uma maneira bastante segura. Quais são os próximos passos que a gente tem desenvolvido? A utilização e a aplicação desses dois coprodutos que são gerados no nosso processo produtivo. Esse material ultrafino ele tem um teor de ferro bastante elevado, então ele é altamente possível de ser utilizado pelo processo siderúrgico, e a nossa areia, que é muito similar às areias que se tem conhecimento, a gente está fazendo uma série de estudos para que ela seja aproveitada em larga escala, da mesma forma que a gente faz a geração dessa areia. De que forma, então, a gente procede com os próximos ciclos de crescimento da Samarco? Então, após essa retomada em 2020, a gente vai experimentar um próximo ciclo de crescimento, que é o início de 2025. Então, a gente entra com mais uma usina de pelotização, o que totaliza 60% da nossa capacidade. E o restante da nossa capacidade, nós retomaremos ela em 2028, com as 4 usinas de pelotização já operando em Pontobu, no Espírito Santo.
na cidade de Anchieta. Então, eu já havia comentado, né, da apresentação, de que forma que é feita a disposição dos nossos rejeitos. Então, uma parte, os 80%, a gente faz a filtragem a seco, a outra parte ainda úmido, o que realmente traz um padrão de segurança muito forte para a operação da Samarco. Vou falar um pouco agora de números gerais, do que a gente já gerou desde o nosso processo de retomada. Então, nós temos 16,2 milhões de toneladas de pelota de minério de ferro produzidas até o final de 2022, que é onde a gente fechou o nosso último balanço. Esse ano a gente está operando aí a uma capacidade ligeiramente maior, inclusive, do que 2022. Então, a gente está caminhando para fechar algo superior a 8 milhões e 300 mil toneladas dentro do ano. O que a Samarco gera efetivamente de empregos? E aí eu estou falando tanto de Minas Gerais quanto no Espírito Santo. Nós estamos falando de 11.600 empregos que se tem. Uma parte desse efetivo é mão de obra direta da Samarco, outra parte são de empresas parceiras, né, de empresas contratadas que trabalham tanto nos complexos de Germano, que é em Mariana, quanto no complexo de Ubu, que é em Anchieta. Em termos de tributos, depois da nossa retomada, a gente está falando de algo em torno de 2,3 bilhões de tributos gerados em função do nosso processo de retomada. Esses tributos, que obviamente eles estão atrelados a somente 26% da nossa capacidade, e a expectativa é que com os próximos ciclos de crescimento, que efetivamente a gente tenha um crescimento equivalente desses tributos. Só para a gente ter uma noção do que foi gerado desses tributos, uma distribuição estadual e da União, o Estado do Espírito Santo ele recebe dessa parte de tributos aí 635 milhões, Minas Gerais 434, e para a União, que tem uma parcela mais significativa, aí, praticamente 1,2 bilhão em cima desses tributos. Aí, de uma maneira mais específica, eu falei dos 11.600 colaboradores que nós temos da Samarco como um todo. 2.000 colaboradores são empregados, eles são diretos aqui na unidade do Espírito Santo. Hoje se tem um efetivo muito maior no estado de Minas Gerais, porque tem uma série de obras que ainda são obras remanescentes, que são obras que são importantes lá, na própria barragem em que nós tínhamos em operação, e o processo de descomissionamento que nós temos, que é uma outra barragem que ainda se tem lá em Germano, que nós deixamos de utilizar e que vai ser agora toda ela tratada para que se elimine o risco de qualquer tipo de problema. O que nós temos hoje planejado em termos de investimento para o Estado do Espírito Santo é algo da ordem de 145 milhões de reais que são investidos, seja ele na parte de aquisição de matérias-primas, seja ele na prestação de serviços ou na compra de materiais que são utilizados de uma forma direta, empregados no nosso processo produtivo. Aqui eu comento sobre o momento 2, né, que eu já antecipei boa parte das informações. O que é o momento 2? É o momento em que a gente roda mais uma usina, atingimos 60% da nossa capacidade produtiva e que estimamos aí que a nossa receita, que hoje é da ordem de 1,2 bilhão de dólares, que a gente deve atingir algo próximo de 1,9 bilhão. E conforme eu já havia comentado, a geração dessa receita ela tem um efeito direto e benéfico em relação à geração dos tributos. Em termos de contratações, haverão novas contratações, tanto para a unidade do Espírito Santo como para a unidade de Minas Gerais. Então, a gente está estimando que devemos chegar num pico aí de 13 mil colaboradores. Alguns pontos aqui que a gente traz como inovação, que eu havia comentado, esse processo do tratamento da lama de uma forma diferenciada, a concentração de alguns subprodutos, esse empilhamento a seco que eu falei, que é um processo que nos coloca realmente de uma forma muito diferenciada na maneira de se produzir, de se operar a mineração
é a forma que a Samarco realmente está encontrando de contribuir para a sociedade de uma forma direta. E reforçar que esses subprodutos ou esses coprodutos eles têm um valor, basta que realmente os processos de engenharia eles tratem da melhor forma, que a gente desenvolva logísticas para que esses produtos eles sejam utilizados em larga escala. Sobre a sustentabilidade, que eu já havia comentado também, os 4 pilares que a Samarco traz para si, que é a parte de meio ambiente, as relações sociais, a parte de governança, e um pilar que a gente traz ele de uma maneira bastante independente do que você tem no mercado. O mercado hoje ele enxerga as siglas ESG, que é uma sigla internacional, que a tradução é meio ambiente, o social e a parte de governança, e a Samarco ela dá uma sustentação para esse processo através da inovação e da segurança de seus processos. Por fim, eu queria só comentar sobre a nossa... a Samarco ela é signatária de uma carta que a gente chama de Carta Compromisso, que foi assinada com o IBRAM. O IBRAM, para quem não conhece, ela é o Instituto Brasileiro de Mineração, é quem ajuda a padronizar boas práticas e as compartilha no setor de mineração. E, mediante a assinatura dessa carta, a empresa ela assume alguns compromissos de sustentabilidade, que vai desde a inclusão das pessoas dentro do nosso ambiente de trabalho e chega até a esses aspectos de redução de carbono para o futuro da empresa. Alguns exemplos que eu queria trazer só da parte ambiental, que eu acho que são de extrema relevância. A Samarco ela tem hoje 100% da sua energia elétrica contratada de fontes renováveis. Então, há um selo dos fornecedores de energia elétrica que assegura de que essa energia ela é de fonte renovável. Diferente do movimento que o Ricardo comentou mais ao início, que tem acontecido no mundo, de termoelétricas para gerar esse tipo de energia, a nossa energia ela vem de uma fonte que é 100% renovável. Há um processo também muito intenso na Samarco, que é o do reaproveitamento, da recirculação de toda a água. Hoje a gente mede isso de uma maneira muito direta e com um compromisso muito forte. Hoje a gente tem 88,4% de toda a água recirculada, e isso reduz a necessidade de captação de água nova dos mananciais que estão próximos da empresa. Sobre a questão da preservação de árvores, de florestas, para cada 1 hectare que a gente tem de operação industrial, a Samarco hoje ela tem 3,6 hectares de área preservada, o que realmente traz também um balanço positivo em relação a esse aspecto. E, por fim, eu só queria reforçar que esse é um programa, esse é um processo que ele não, por acaso, ele acontece só na empresa. Eu acho que a gente está numa instituição de ensino aí, e isso começa por uma base de educação, uma base onde a gente envolve desde as crianças até que a gente realmente mude o nosso foco, mude a nossa cultura. Eu acho que o processo ele está começando agora, há uma série de dificuldades, às vezes no Brasil, às vezes mundial, mas esse processo de educação, naturalmente, ele vai nos ajudar a mudar a nossa percepção do que é sustentabilidade. E, para isso, a Samarco ela treinou cerca de 28.500 pessoas através do processo de educação ambiental para tentar trazer um pouco dessa sensibilidade, um pouco dessa importância do que é sustentabilidade para a gente no dia a dia. Eu acho que eram essas mensagens que eu queria colocar para vocês. No mais, eu queria agradecer aí e passar a palavra para o Ricardo aí. Ricardo, eu agradeço muito. Obrigado. Viu? Pois bem. O Alisson, que é o gerente geral de operações da Samarco aqui em Guarapari. Eu vou pedir que você fique lá, nós vamos para lá também, que nós vamos ver agora a palestra do Átila. E, no final, a gente volta aqui para que vocês possam fazer perguntas sobre a própria operação da Samarco, as questões que foram colocadas aqui. Mas eu acho que fica claro a situação
de sustentabilidade, a situação de geração de carbono e a situação da cadeia produtiva. A Samarco, a informação que a gente teve aqui, é que ela não recebe mais qualquer navio no seu porto. Então, um navio que não é sustentável, que não é eficaz, ele está atrasado, ele já está superado, ele está gerando carbono demais, está fazendo fumaça demais, ele não para no porto. E isso é uma coisa que vai acontecer também conosco daqui para frente. É lógico que não na relação de navio conosco, mas várias questões ligadas à sustentabilidade e ligadas à emissão de carbono que vão invadir a vida do cidadão comum e muito em breve. Isso já está acontecendo e vai se ampliar cada vez mais. E aí nós temos as questões do crédito de carbono, que é justamente o tema que nós vamos ter agora com o Átila, que Átila, vou pegar o seu currículo aqui para poder falar. Ele é engenheiro mecânico, é mestre em engenharia e desenvolvimento sustentável e que traz um tema que vai interessar muito, principalmente para quem é produtor rural. Ele vai falar sobre crédito de carbono e a valoração do meio ambiente. Isso vai só para quem é produtor rural ou vai para a comunidade como um todo de empresários? Átila, é com você a palestra. Muito obrigado, Ricardo. Bom, como foi apresentado, me chamo Átila Pavan e hoje vou apresentar para vocês sobre os mercados de crédito de carbono e possibilidades, oportunidades de valoração econômica, principalmente, do meio ambiente. Sou engenheiro mecânico, como apresentado, mestre em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal do Espírito Santo e atuo como consultor de projetos na marca ambiental. E falo com propriedade desse assunto porque coordeno a implementação do projeto de créditos de carbono da empresa. Então, vamos lá. Vou começar com... A apresentação está pautada em 5 itens, começar com a introdução ao tema, para contextualizar alguns assuntos, trazer algumas informações, trazer alguns conceitos que são muito importantes para entender desse tema, que é um tema complexo, pessoal. Então, vou tentar de uma maneira mais simplória para que todo mundo entenda. Num segundo momento, falar sobre os créditos de carbono, propriamente dito, também trazendo alguns conceitos, porque para responder rapidamente algumas perguntas fica realmente muito difícil, porque é complexo. Num terceiro momento, oportunidades para o setor rural capixaba, que é justamente o foco dessa apresentação, uma vez que os setores da indústria, dos transportes, da energia, já têm subsídios e investimentos suficientes aí para conseguir ingressar nesse mercado também. Mas o setor rural capixaba precisa, na verdade, muito mais do que os outros. Num quarto momento, os projetos promissores e desafios, e terminar com as conclusões da apresentação. Bom, então, primeiramente, eu vou começar essa apresentação falando aí do porquê que eu estou aqui hoje. Na verdade, desde que eu comecei a trabalhar com créditos de carbono, muita gente me pergunta, pessoas que têm famílias com propriedades rurais, produtores rurais, enfim, todo mundo quer saber o que é, de fato, crédito de carbono e como conseguir rentabilizar, como conseguir utilizar desses mecanismos para preservar as florestas nas propriedades rurais, principalmente. Então, eu começo com esse questionamento, na verdade, que é como ser remunerado pelas florestas, pela preservação das florestas, desculpa. Uma vez que um produtor rural, quando ele quer aumentar o seu faturamento, aumentar a sua atividade econômica, ele, na verdade, se vê pressionado a suprimir algumas áreas vegetais para poder aumentar sua lavoura, para poder aumentar sua pecuária, enfim, suas atividades que são vistas, entre aspas, aí, como produtivas, uma vez que as florestas têm uma dificuldade absurda de serem valorizadas economicamente. Então, eu venho com outro questionamento, na verdade. Por que que a gente não consegue dar valor para um jequitibá rosa, que é árvore símbolo do estado do Espírito Santo, para um jatobá, para um angico, para um jacarandá caviúna, enfim? Por que que a gente não consegue dar valor para essas árvores, para essa madeira de pé, mas essa árvore, na verdade, ela tem valor em metro cúbico cerrado? Então, fica esse grande questionamento e a gente precisa dar subsídios, mostrar conceitos, na verdade, para mostrar a importância do meio ambiente, das florestas, dos manguezais, das áreas alagadas, também dos oceanos, com certeza, nas funções ecossistêmicas, que eles têm função, na verdade, econômica para a gente depende deles. Então, o que é esse conceito de funções ecossistêmicas? Que, na verdade, são os serviços que a natureza, que o meio ambiente está prestando para a gente. Olha, o meio ambiente ele presta as seguintes funções para a gente, pelo menos, eu vou falar algumas aqui: regulação do clima,
regulação do ciclo hídrico, purificação da água, purificação do ar, polinização, ciclagem de nutrientes, todos eles altamente importantes para que a gente consiga manter aí nosso setor produtivo, seja o industrial, seja o setor rural, continuando produzindo para que a gente consiga ter qualidade de vida e continuar se perpetuando nesse planeta. Então, a partir daí, eu venho com outro conceito, que é o desenvolvimento sustentável, que foi apresentado pelo Ricardo aí inicialmente, que foi um conceito que começou no final da década de 80, quando se começou a perceber aí que as atividades humanas estavam impactando sobre o clima e que já tiveram várias definições, mas que uma das definições que é mais utilizada hoje em dia parte de um tripé, que é o tripé socialmente justo, ambientalmente adequado e economicamente viável. Esse terceiro aí é sempre o mais difícil de ser alcançado. Então eu venho com essa imagem impactante, na verdade, que a gente pode ver aí, que com essa frase, salvar o planeta, com uma interrogação. Por que isso é uma pergunta? Porque, de fato, essa frase, salvar o planeta, ela é muito importante quando a gente está falando de educação ambiental, principalmente para a educação infantil. Mas, na verdade, ela tem um outro sentido, porque o planeta é a nossa casa. E mesmo que a gente continue agindo da mesma forma que a gente está impactando o planeta não vai acabar. Mas nós, sim, vamos viver, se a gente continuar desse jeito, claro, tempos mais difíceis. Então, quem está em risco de extinção não é o planeta, pessoal, e sim nós. Na verdade, o planeta ele pode passar por algum ciclo que ele vai talvez sair danificado aí, mas nós que estamos correndo risco. O planeta não está correndo risco. E a gente sempre acha que essa questão das mudanças climáticas, essa questão dos eventos extremos, que eu vou explicar, eles estão muito distantes da gente. Mas nessa imagem aí, que tem um manguezal bem deteriorado, na verdade, essa imagem está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Esse manguezal fica em Aracruz, num afluente do rio Piraqueçu, que é um dos principais rios do nosso município de Aracruz. Isso aí é no afluente do rio Piraquemirim. Na verdade, em 2016, a gente teve uma seca severa aqui no estado do Espírito Santo, e depois disso, acredite se quiser, isso é alvo de estudos aí da comunidade internacional, a gente teve chuva de granizo nessa mesma região. Se isso não é um evento extremo, pessoal, eu não sei dizer o que é. Alguém aqui já viu, por acaso, alguma chuva de granizo num período de seca, num manguezal, na costa? Isso é muito difícil. Então, a gente vê também essas outras reportagens aí, né, falando de um último estudo da Unifesp, que, na verdade, detectou que nos últimos 40 anos a gente teve aumentou em 188%, quase que triplicou, na verdade, a incidência, a frequência, na verdade, de eventos climáticos extremos na costa do Espírito Santo. E esse estudo ele foi feito em toda a costa brasileira, e onde foi o ponto de amostragem do Espírito Santo foi em São Mateus. Lugar esse que teve diversos problemas no final do ano passado, com chuvas extremas, onde as estradas foram interrompidas. Imagino que todos os capixabas lembram disso. O setor produtivo rural teve diversas perdas, tanto da pimenta rosa, a nossa aroeira, né? Pimenta do reino, enfim, o café, diversas atividades foram altamente impactadas. Então, a gente acha que esses eventos eles estão muito distantes da gente, mas eles impactam significativamente, e economicamente também, porque sem essa previsibilidade, sem esses ciclos que a gente está acostumado da natureza, a gente tem menos segurança hídrica, que é muito importante para a gente, segurança alimentar e segurança energética. Então, a gente é altamente impactado por todas essas mudanças, e elas estão muito mais próximas da gente do que a gente imagina. Do 1,5 graus Celsius, que foi colocado aí, no Acordo de Paris em 2015, que seria a meta de aumento de temperatura global até o final do século, a gente já está em 1,2 graus Celsius. Então, a gente está muito perto, e esse 1,5 vai chegar muito mais rápido do que a gente imagina se a gente não agir. Então, para falar de tudo isso, eu vou tentar trazer aqui, apesar dos nomes serem muito difíceis, eu vou tentar trazer de uma forma mais simples para que a gente entenda a importância da manutenção dos ciclos do planeta. Esse nome esquisito aí, ciclos biogeoquímicos, que está na imagem, na verdade são os ciclos biológicos e geoquímicos que a gente tem no planeta, que conseguem, na verdade, fazer a ciclagem, a reciclagem,
dos elementos. Na verdade, como já diria Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a gente tem o ciclo da água, que todo mundo estuda na escola, que evapora, vira nuvem, condensa e parará, fica na recirculação. A gente tem o ciclo do carbono, que eu vou tratar mais especificamente. A gente tem o ciclo do nitrogênio, altamente importante também. Ciclo do oxigênio, a gente está respirando, enfim, a gente faz parte da maior parte desses ciclos. O ciclo do enxofre, mas tudo isso para dizer que todos esses ciclos eles são importantes, na verdade, para que a gente tenha vida nesse planeta. Sem esses ciclos funcionando de maneira adequada, dificilmente a gente teria vida no planeta. E quando a gente abala todos esses ciclos, a gente está diminuindo muitas vezes a qualidade de vida, o conforto, a previsibilidade e a segurança desses 3 itens, como eu disse anteriormente. Então a gente vai explicar um pouquinho aqui o ciclo do carbono para a gente poder ter mais subsídios para falar de crédito de carbono, né? Então, vocês estão vendo a imagem aí. Dentro desse círculo amarelo, a gente tem o ciclo do carbono em equilíbrio. A gente tem, na verdade, a respiração tanto animal quanto vegetal, que gera CO2, ou seja, a gente gera CO2 pela simples respiração. Quando nós organismos vivos, quando a gente se degrada, nós somos seres carbonáceos, a gente tem carbono constituindo a gente, né? Então a gente degrada também emitindo metano, outros gases, mas ao mesmo tempo a gente tem um processo chamado fotossíntese, que até hoje não inventaram, o ser humano não foi capaz de inventar algo semelhante. Na verdade, as plantas, elas funcionam, todos os vegetais, na verdade, eles funcionam como refinarias. Só que o combustível que eles geram é um açúcar, é um carboidrato, diferente dos hidrocarbonetos que a gente está acostumado a ouvir falar das refinarias, que são justamente de petróleo e também tem carbono. Ou seja, as plantas, a partir de substâncias inorgânicas, que é o CO2, o próprio carbono e água, mais a luz solar, que ela consegue aproveitar, numa eficiência muito maior do que qualquer painel fotovoltaico, ela consegue sintetizar um combustível, que é um açúcar, e que ela vai usar de 2 formas. Primeira, para o seu metabolismo, porque ela vai respirar também, mas também para criar seus tecidos. E é aí que ela fixa o carbono. É aí que ela está conseguindo tirar o CO2, que está na atmosfera, e está conseguindo trazer para os tecidos dela e crescer. E aí, consequentemente, na cadeia ou teia alimentar, a gente vai se aproveitar dessa mesma energia que foi absorvida do sol para a gente conseguir ter as nossas funções metabólicas da mesma forma que as plantas, né? A gente também vai criar mais tecido. Mas do lado de fora, de toda essa questão do ciclo do carbono que está funcionando direitinho, onde a gente vê também que todos esses galhos, todas essas folhas que vão para o solo, a ação microbiana, elas vão aumentar a vida no solo, que vai também fixar esse carbono, a gente tem fora do círculo que está desequilibrando. Então, essa imagem ela é muito importante para a gente, porque ela mostra muito o cenário brasileiro. Se você pega organogramas e diagramas desse tipo de outras localidades, eles não estão acostumados com o tanto de queimadas, o tanto de desmatamento que a gente tem no nosso país, que impactam drasticamente nas nossas emissões de gases de efeito estufa, uma vez que, como eu disse, esse carbono estava fixo nas plantas, nos seus corpos, né, no solo, e a gente acaba jogando tudo para a atmosfera. E pior, utilizando aí dos reservatórios de carbono que estão lá embaixo no subsolo, que é o petróleo que a gente usa. Na verdade, então, como eu já citei Lavoisier, a gente não está inventando carbono, a gente não está sintetizando carbono e colocando ele no nosso planeta. Na verdade, a gente está mudando o reservatório de carbono. A gente está pegando um carbono que ele estava lá bem escondido, lá na litosfera, lá debaixo do solo, e está trazendo ele para a atmosfera. E o que isso impacta? Na verdade, a gente está mudando a concentração desses gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases de efeito estufa, eles são necessários para a vida. Na verdade, se eles não estivessem presentes aqui na nossa atmosfera, a gente teria um mundo muito mais frio. A vida não seria propícia aqui, a gente precisa deles. Só que quando a gente eleva demais a concentração deles, a gente acaba aquecendo demais, tendo um aumento da temperatura média global, que, na verdade, sempre medido aí com os níveis antes da Revolução Industrial, causando todos esses eventos climáticos aí, esses eventos extremos, como eu disse, de inundações, secas severas, furacões, aumento do nível dos oceanos, enfim, todos esses impactos que a gente
antes achava que estavam muito mais distantes e estão muito mais próximos. Opa. Vamos lá, então agora com todos esses conceitos aí estabelecidos, com essas informações passadas, a gente pode começar a botar outros conceitos, que são os conceitos aí dos mercados de carbono. Na verdade, os mercados de carbono, eles começaram a existir por conta de um princípio econômico, na verdade, que é a compensação de uma externalidade negativa. O que é uma externalidade negativa? Quando uma empresa ou um agente econômico ela está produzindo um produto, vamos usar esse exemplo, ela, na verdade, vai vender esse produto e vai obter lucro com essa venda desse produto. Mas ela teve, claro, todos os custos para poder fabricar esse produto. Só que a poluição que ela gerou, na verdade, acaba não sendo dela. Então, o lucro acaba sendo dela, mas a poluição gerada por ela é compartilhada por todos. Então, daí vem a necessidade da compensação dessa externalidade, que é considerada uma externalidade negativa, que é a poluição ambiental, ou seja, a emissão de gases de efeito estufa. Então, no intuito de compensar essa externalidade negativa, existem alguns mecanismos, como uma simples taxação, a taxação do carbono. Mas a escolha que foi feita não só pelo Brasil, mas por todas as Nações Unidas, né, a Organização das Nações Unidas, foi de criar, na verdade, um mercado para essas compensações. E dentro desse mercado, você precisa ter uma moeda de troca. E qual que é a moeda de troca? O tal do carbono que a gente está falando aí. Então, deu-se uma precificação, precificou-se o carbono para que essas transações conseguissem ser feitas dentro de mercados, né? Aí as pessoas me perguntam, é um mercado de carbono? Na verdade, são diversos mercados de carbono. A gente tem uma infinidade de mercados de carbono. E eles podem ser subdivididos principalmente em dois grupos, nos mercados regulados e nos mercados voluntários. O primeiro mercado, que é o chamado regulado, né, ele surgiu, na verdade, depois do Protocolo de Kyoto, em 1997, com os mecanismos de desenvolvimento limpo. O que eles preconizavam, na verdade? Eles preconizavam que os países desenvolvidos, esses sim teriam metas de emissões, e os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos teriam como ter projetos de compensação de externalidades negativas, dos quais esses países desenvolvidos conseguiriam comprar essas compensações caso eles não alcançassem as metas estabelecidas. Só que esse acordo, na verdade, esse mercado, que era o mercado da ONU, como as pessoas conhecem, em 2015 ele foi finalizado. Quem já tinha projeto continua operando, mas ele, em 2015, passou para o Acordo de Paris, que vai sair do mecanismo de desenvolvimento limpo e vai para o mecanismo de desenvolvimento sustentável. E esse mercado, como foi dito pelo próprio Ricardo, depois de problemas de pandemia, de guerra da Ucrânia, enfim, ele ainda não foi completamente estabelecido. Então, a gente, no âmbito internacional, a gente está num limbo dos mercados regulados de carbono. Mas existem outros mercados regulados, que são os mercados internos. A gente pode ver que a Europa tem o seu mercado interno, os Estados Unidos têm seu mercado interno de carbono, a China tem seu mercado interno de carbono, e o Brasil está se ajeitando aí, leis, decretos estão vindo para conseguir estabelecer justamente esse mercado interno de carbono. Mas o que eu vou falar mais hoje são os mercados voluntários, que, na verdade, onde as demandas, as metas, elas não são estabelecidas por governos, nem pelas Nações Unidas, e sim pelas empresas, como a gente viu aqui, e a gente vê diversos exemplos. As metas climáticas, as metas de descarbonização das empresas. Então, as próprias empresas, corporações, começam a medir suas emissões e percebem que elas estão emitindo a mais do que elas deveriam. Então, elas fazem um planejamento para terem metas de descarbonização. O objetivo principal é sempre que ela reduza as suas emissões e não precise comprar compensações. Mas isso acontece, na verdade, que elas, quando não alcançam, elas, dentro das políticas corporativas, elas acabam comprando essas compensações de outros projetos. Então, os créditos de carbono, como vocês podem ver na tela, são instrumentos financeiros que representam 1 tonelada de CO2 retirada ou reduzida da atmosfera, em resultado de projetos de redução de emissões.
Então, aí, continuando falando dos créditos de carbono, a gente tem essa tabela que foi retirada do IPCC, esses valores aí passam por algumas atualizações, porque a gente usa o carbono como métrica, né? O carbono seria equivalente aí à moeda de troca dentro dessas compensações de externalidades negativas. Então, por quê? Porque a gente vê o dióxido de carbono com fórmula CO2 e potencial de aquecimento global 1. O que é esse potencial de aquecimento global? Na verdade, é um cálculo de capacidade de aquecimento de cada substância e de permanência dessa substância durante pelo menos 100 anos na atmosfera. Então, a partir desses cálculos, são feitos com modelagem matemática, o IPCC, né, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é a sigla em inglês, acaba dando esses valores que vão, na verdade, nortear os projetos de crédito de carbono, uma vez que a gente não está emitindo só CO2, a gente está emitindo uma série de gases, como o metano, que é 28 vezes mais poluente em termos de aquecimento global que o CO2, o óxido nitroso, que é 265 vezes, e uma série de outros gases. Quando a gente vê esse fluido de ar-condicionado, de geladeira, o fluido refrigerante de transformadores, esses fluidos aí, eles têm capacidade de aquecimento e potencial de aquecimento global de mais de 2.000, 3.000. Então, eles acabam impactando com uma menor quantidade, acabam impactando em termos de gases de efeito estufa muito mais. Então, para conseguir implementar um projeto de crédito de carbono, você tem que estar dentro das metodologias elegíveis pelos sistemas de verificação, que são os sistemas ou do mercado regulado ou dos mercados voluntários. Hoje, os mercados voluntários, como eu disse, eles estão pautados principalmente pela Gold Standard ou pela VCS, que seria o Verified Carbon Standard. São organismos internacionais e que têm suas listas de metodologias que podem ser aplicadas para a redução ou remoção de carbono e pleitear aí a geração de crédito de carbono. E essas metodologias elegíveis, elas estão aonde? Em reflorestamentos, em RED+, que é uma sigla para dizer que é a redução ou evitar, na verdade, o desmatamento, em projetos de energia, de fontes renováveis, de biocombustíveis, sempre mudando aí a matriz energética ou a matriz elétrica da região para que ela seja cada vez mais limpa. E também de agricultura sustentável, que é um dos temas que eu vou falar principalmente aqui hoje. E quando a gente vai falar de preço desses créditos de carbono, que é sempre o que mais pergunta, e aí, quanto vale um crédito de carbono? Na verdade, esses preços dependem de vários fatores. Depende de que mercado que ele está, depende do tipo de metodologia que você está aplicando e também é uma negociação entre partes. Ele vai oscilar como qualquer outra mercadoria, qualquer outra commodity, na verdade. Quanto mais se procura ela, mais ela vai valer. E quanto mais se tem fé ou se acredita em um tipo de metodologia, mais reconhecimento ela vai ter diante das outras. Então, aí a gente vê que como são gerados os créditos, né, que são projetos registrados e validados com a metodologia aprovada e que passam por verificações periódicas, apresentando ganho sempre em relação ao cenário base, que seria o princípio da adicionalidade, que eu vou explicar com esse gráfico que está sendo mostrado aí na tela, na verdade, que é um gráfico fictício que eu criei de um cenário de base e as emissões de um projeto. Vamos imaginar aqui uma indústria de cerâmicas, que ele tem um combustível que ele utiliza. Por exemplo, ele usa lenha. Então, normalmente, ele vai fazer os cálculos das emissões dele ao longo do tempo. Ele já tem uma previsibilidade que ele vai continuar operando. Então, ele começa, por exemplo, com 20 toneladas de CO2 equivalente que ele está emitindo. E vai passando aí para 22, 25, 27 ao longo do tempo. Se ele troca o combustível dele, por exemplo, e bota um gás derivado, um biometano, ou utiliza um outro tipo, uma resistência elétrica com uma fonte de energia renovável para abastecer, na verdade, ele vai conseguir diminuir as emissões dele. Então, a diferença entre essas duas linhas, em cada ponto, ela é o princípio da adicionalidade. Na verdade, você tem que provar que as suas emissões anteriormente eram muito maiores do que você está emitindo hoje. Então, esse princípio ele é fundamental para todo projeto de crédito de carbono. Você sempre tem que ter um cenário base e o cenário proposto. E essa diferença entre esses dois cenários vai ditar a quantidade de créditos. E sempre a métrica na tonelada de CO2 equivalente, justamente utilizando todos aqueles conceitos apresentados na tabela anterior.
E quais que são as grandes barreiras de entrada para esse tipo de projeto? Por que que pequenas indústrias, pequenos produtores rurais não conseguem entrar nesses mercados? Por conta da validação e das verificações, principalmente desses organismos internacionais. Sai caro, pessoal. É muito caro você conseguir pagar uma validação estrangeira, né, pagar em outra moeda, pagar para verificações, na verdade, porque você precisa ter metodologias muito bem aplicadas. Então, quando você tem esses custos para gerar uma pequena quantidade de créditos, isso acaba não valendo a pena, até porque você tem o risco, porque o crédito está variando de valor também. Então, a viabilidade econômica desse tipo de projeto, ela passa pelos custos, que tem um investimento do projeto, nesse caso aí fictício que eu criei, de você mudar o combustível, você vai ter que mudar o seu queimador, mudar o seu forno, mudar uma série de dispositivos de segurança que você tem dentro do seu processo produtivo, elaborar um projeto, fazer a validação desse projeto, passar por verificações periódicas e conseguir manter o projeto ainda. Então você tem uma série de custos. E qual que são suas receitas? Na verdade, que para valer a pena tem que superar aí esses custos, são os créditos gerados. Então, as grandes barreiras de entrada para os mercados, na verdade, de crédito de carbono, são todas essas etapas que têm que ser passadas para conseguir gerar, de fato, os créditos. Bom, então agora a gente, saindo dessa parte de conceitos aí, a gente vem para os principais projetos brasileiros. Se hoje a gente olha, entra no sites, isso é público, tá, pessoal? Se você entra nos sites desses organismos internacionais e começa a olhar todos os projetos que estão implementados no Brasil, grande parte deles vão ser principalmente de aterros sanitários, como é o caso do que está se mostrando nas fotos aí, que você faz o quê? Você faz a destruição do gás metano, que é gerado a partir da decomposição dos resíduos, principalmente orgânicos, aí, e a substituição de um combustível fóssil. Ou seja, você pega aquele gás metano, que é 28 vezes mais poluente que o CO2, você destrói ele, você acaba com ele, gera energia elétrica ou energia térmica, né? Na verdade é uma consequência um do outro, e ainda substitui um combustível fóssil. Como a gente pode ver aí, a gente tem o projeto da Marca Ambiental, que ela utiliza o gás gerado a partir dos resíduos para transformar em energia elétrica. Na foto mais de baixo, a drenagem do gás, né, uma célula preparada, onde vai receber o resíduo. Na do meio, a captação do gás. E na mais de cima, a gente tem a termoelétrica. Sendo que termoelétrica, na verdade, significa simplesmente transformar a energia térmica em elétrica. A depender da fonte de energia, qual combustível você está usando, ela vai ser sim poluente, e se não for, ela pode ser renovável ou não renovável. Então, outros tipos de projeto também que estão ligados aí principalmente ao RED+, que eu tinha explicado, que é a redução do desmatamento, a evitar o desmatamento. Eles estão principalmente na região amazônica. Por quê? Porque o cenário base, como eu vou mostrar posteriormente, ele é muito elevado. Ele é muito elevado. Então, na Amazônia, você já consegue provar, na verdade, uma pressão pelo desmatamento muito maior do que você consegue provar aqui dentro do estado do Espírito Santo, que já tem, na verdade, que já está num bioma de Mata Atlântica, assim como na Caatinga, no Nordeste brasileiro, que você não consegue provar que esse cenário base está tão crítico, né? Na verdade, porque a gente não tem um desmatamento tão elevado quanto nas regiões amazônicas, na região do Cerrado. Então, fica aí uma primeira dificuldade, né? Então, passando aí desses conceitos dos projetos vigentes no Brasil, dos conceitos tanto do ciclo do carbono quanto do crédito de carbono, vem para a parte que a gente vai falar com o setor produtivo rural capixaba, na verdade, falar de oportunidade. Então, para falar de oportunidade, a gente tem que fazer diagnóstico. A gente sabe aí que o primeiro passo é sempre um diagnóstico, é medir. A gente nunca sabe se a gente está emitindo muito ou fixando muito, ou se está no 0 a 0, se a gente não medir. Segundo passo, identificar uma vocação. Onde que vale mais a pena eu atacar? Eu vou gastar mais energia aqui ou mais energia aqui? E onde que vai ter o maior retorno? E o terceiro passo, claro, um planejamento com estruturação. Então, a gente já pega aí essa foto do cultivo do café e também com informações do Censo Agropecuário do IBGE de 2017, que foi o último que a gente teve no estado, que mostra aí que o Espírito Santo tem 3,25 milhões de hectares
produtivos não, rurais, né, vamos dizer assim, e 108 mil estabelecimentos agropecuários, sendo que a agricultura familiar está em 75% dos estabelecimentos, em 34% da área. Já esses dados do lado, nesse gráfico de pizza aí, eles mostram o aproveitamento da área do Espírito Santo, que também é do IBGE, tá, pessoal? Então a gente vê que as lavouras, elas ocupam 22% da área capixaba, as florestas plantadas, 8%, que está muito ligado à silvicultura aqui no estado, principalmente ao eucalipto, né? 16% de florestas e matas naturais, que são as mais importantes para a gente, e 45% de pastagem. Então, com esse primeiro diagnóstico do uso do solo capixaba, né, do uso do solo rural capixaba, a gente vai passar aí para falar das emissões capixabas e onde que elas estão, onde que a gente pode atuar. Então, a gente vê que dentro do Espírito Santo, a gente emitiu em 2021, pelo sistema de estimativas de emissões e remoções de gases de efeito estufa, que é uma iniciativa do Observatório do Clima. Esses dados também são públicos, qualquer um pode acessar, só escrever CEG lá. A gente vê que o Espírito Santo fica na 18ª posição em relação aos 27 estados da federação, tendo um total bruto de 33 milhões de toneladas de CO2 equivalente emitidos e 2 milhões de toneladas de CO2 equivalente removidos, que a gente vai ver posteriormente como que eles estão distribuídos, né? Então a gente tem também o perfil de emissões aí do Brasil e do Espírito Santo. E a gente consegue ver uma diferença gritante entre esses dois perfis. Se a gente olhar o perfil brasileiro, que é o 7º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, emissões líquidas, tá, pessoal? Já tirando as partes que foram removidas. A gente tem 3% da participação global e aí 1,76 gigatoneladas de CO2 equivalente. O giga aí significa bilhões, né? Da mesma forma que o mega, que é o M que está ali no 33 e no 2, eles significam milhões para a gente aqui, no âmbito dessa apresentação. Então, quando a gente vê o Brasil, se a gente somar, na verdade, a parte de mudança e uso da terra, que é o desmatamento puro e aplicado, mais o agropecuário, a gente tem, na verdade, o que a gente chama de atividade agropecuária no Brasil. Isso aí são 75% das emissões brasileiras. É por aí que a gente vê que o cenário base, principalmente da Amazônia, é muito maior do que o cenário aqui no Espírito Santo, quando a gente já olha o nosso perfil capixaba. A gente fica incomodado que o município da Serra, né, no Espírito Santo, ele está entre os 10 maiores emissores, só que se a gente for ver de emissão per capita dos municípios, tanto das regiões norte quanto do centro-oeste, dos municípios ali no arco do desmatamento, eles têm uma emissão absurda, pessoal, absurda, e esse desmatamento, essas emissões, tiveram um grande aumento de 2020 para 2021, quase de 20%, o que impacta bastante. Então, agora vamos falar do capixaba, que a gente pode, sim, agir localmente e mudar aí globalmente. Claro que a gente tem que continuar tendo as nossas atenções para o nosso país, mas a gente tem que focar principalmente mais onde a gente consegue alterar as coisas, onde que a gente consegue trabalhar. Então, se a gente for olhar no Espírito Santo, a gente tem mais ou menos um 30-30-30. 30% de emissões da área de energia, 30% de processos industriais, que é o que é mais crítico nos municípios da Grande Vitória, né? E 30% se a gente somar a atividade agropecuária e uso da terra. Então a gente percebe aí que o perfil brasileiro, ele é desmatamento e agropecuária, principalmente, e o perfil capixaba, ele é majoritariamente energia e processos industriais, dando mais subsídios para que essa apresentação ela foque nos produtores rurais, uma vez que essa parte de energia e processos industriais já tem um cenário base muito elevado e que também tem capital suficiente para elaborar projetos, tem inovação, tem uma série de investimentos aí para conseguir aplicar e chegar até suas metas de descarbonização. E a gente sabe também que as florestas no Espírito Santo normalmente estão maduras e no bioma Mata Atlântica, que já é um bioma que tem uma regulamentação, já tem legislação ambiental muito mais restritiva do que a região amazônica.
Então, partindo para dentro do Espírito Santo, para aquele perfil de emissões, a gente foca simplesmente aqui nos usos da terra e na agropecuária, e a gente consegue ver de onde que estão vindo, de fato, as emissões. Então, se a gente vê de desmatamento, principalmente, que são os usos da terra no Espírito Santo, a gente, em 2021, teve 4 milhões de toneladas de CO2 equivalente sendo emitidos, né? Depois eu vou mostrar as remoções, tá, pessoal? Esse não é o saldo, não, essa é só a emoção. A emissão, desculpa. Então, em 2021, a gente teve 4 milhões de toneladas emitidas e, principalmente, 92,5% por conta do desmatamento. Então, esse foi o principal ponto. E a gente vê aí, se a gente tem 4 milhões de toneladas emitidas, a gente vê isso como oportunidade. Isso eu vou bater nessa tecla bastante. Na questão da agropecuária, 63,1% de fermentação entérica. O que é a fermentação entérica? Na verdade, os ruminantes, né, principalmente os bovinos, aí, que são os mais cultivados, a atividade da pecuária, para eles conseguirem obter energia do capim, coisa que a gente não consegue, eles precisam ter um sistema digestivo muito diferente. E eles, na verdade, por incrível que pareça, arrotam e têm suas flatulências com muito metano. Então, quase que mais que 60% desses 6 milhões de toneladas emitidas, 6 milhões de toneladas de CO2 equivalente emitidas pelo setor de agropecuária vieram justamente da pecuária, o que equivale mais ou menos às emissões do transporte, se a gente for pegar na parte de energia, do transporte capixaba. Então, é bastante coisa. A gente tem também solos manejados, na verdade, por aragem do solo, por utilização de fertilizantes sintéticos, enfim, uma série de outros quesitos que eu vou mostrar depois, e também no manejo de dejetos de animais. Todos esses gerando gases de efeito estufa muito mais poluentes do que o simples CO2. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê aí dentro da agropecuária uma diminuição, na verdade, uma conservação aí anual do que a gente vê enquanto emissão. Já na parte de uso da terra, a gente vê que na década de 90 era maior, no início dos anos 2000 deu uma diminuída, e agora a gente está voltando a desmatar um pouquinho mais. Agora, olhando simplesmente para o setor de agropecuária, olhando, na verdade, para as emissões específicas aqui, a gente vê que 3,5 milhões de toneladas de CO2 equivalente elas são emitidas pelo gado de corte. É isso aí mesmo. Mais ou menos metade, ou quase 1 milhão de toneladas de CO2 equivalente estão sendo emitidas pela pecuária leiteira. Mais ou menos 0,5 milhão aí de toneladas de CO2 equivalente estão sendo emitidos tanto por fertilizantes sintéticos e pelo uso de calcário. Então, diversas atividades que a gente tem no setor agropecuário são responsáveis aí para chegar nesses valores que a gente viu. Principalmente a pecuária e os usos, enfim, não tão sustentáveis do solo. Mas, aí, ao mesmo tempo, eu trouxe também para a gente as remoções de carbono que a gente pode obter, tudo isso pelo sistema de estimativas de emissões e remoções de gases de efeito estufa. Então, do lado esquerdo, aí, a gente tem a remoção de carbono pelos usos da terra e floresta do Estado do Espírito Santo em 2021. Na verdade, que a gente vê aqueles 2 milhões de toneladas de CO2 equivalente que foram colocados ali como as remoções do Estado do Espírito Santo. E a principal fração dessas remoções elas estão ligadas às florestas secundárias, muito mais do que às florestas primárias. Por quê? Porque as florestas secundárias elas estão em regeneração. Então, na verdade, elas estão usando grande parte dessa energia absorvida aí pela fotossíntese para poder crescer. E é aí que elas vão, de fato, conseguir fixar e remover mais carbono da atmosfera. Mas, do outro lado, a gente tem a remoção de carbono, tem um NCI escrito ali da agropecuária. O que significa esse NCI? Esse NCI, na verdade, significa não contabilizada no inventário, porque, na verdade, desde o Acordo de Paris, o Brasil estabeleceu suas metas, né, em inglês chama NDC, que são as compensações nacionalmente designadas, que o Brasil pleiteou, na verdade, algumas métricas para colocar, na verdade, a remoção de carbono também nessas estimativas. Só que essa métrica ainda não foi completamente aceita. Então, ela é calculada por essa iniciativa do Observatório do Clima, mas ela não é contabilizada dentro dos inventários por ainda faltar
algumas aprovações e, consequentemente, alguns ajustes, né? E por aí a gente consegue ver, na verdade, que existe uma remoção de quase 4 milhões de toneladas de CO2 equivalente das 6 emitidas pela agropecuária capixaba. Então a gente vê aí em verde, né, uma pastagem bem manejada é responsável por grande parte dessa fixação, dessa remoção de carbono. E o que seria uma pastagem bem manejada? Na verdade, onde são utilizadas técnicas de conservação do solo e das águas. Como exemplo, a gente tem no sul do estado aí o município de Atílio Viváqua, que faz os coxinhos de nível, que isso está se expandindo para o resto do estado, na verdade, conseguindo segurar essa água, evitar a erosão e, consequentemente, melhorar aí a condição das pastagens. Bem como os sistemas integrados lavoura, pecuária, floresta, que eu vou explicar posteriormente, que são uma grande ferramenta aí para a gente conseguir, na verdade, neutralizar as remoções, as emissões do setor de agropecuária, que estão muito ligados aí à fermentação entérica, como foi explicado anteriormente. Então, a gente parte aí para os projetos promissores e desafios dentro do Espírito Santo. Uma vez diante de todo esse diagnóstico feito, de informações passadas tanto do censo agropecuário quanto das emissões por atividade específica no Espírito Santo, a gente vê que as vocações principais do nosso estado são o quê? Agricultura familiar, médias e pequenas propriedades, cooperativismo e uma agroindústria cada vez mais crescente. Então, a gente, na verdade, vê como grande alternativa dentro do estado do Espírito Santo uma regionalização e um cooperativismo para que a gente consiga ter projetos que sejam viáveis, na verdade, e ter investimento para que a gente consiga aplicar projetos de crédito carbono. Porque sozinho, num pequeno projeto, o risco, de fato, é muito grande. Então, a gente tem imagens de cultivo de abacaxi no sul do estado, que também foi atingido pelas últimas secas, aí, de hortaliças, de café, enfim, um estado muito diverso e com muitas possibilidades. Então, a gente parte aí para os projetos que são promissores dentro do estado. A gente poderia partir para o reflorestamento, na verdade, que é começando com o inventário florestal da área, ter uma estimativa de remoção anual, que existem métodos para calcular isso, então a gente precisa começar a medir o quanto que as florestas dentro de cada propriedade elas já estão removendo, mas também como que a gente pode fazer planos para aumentar a nossa área de florestas naturais e conseguir fazer todos esses planos de negócio para viabilizar projetos de crédito de carbono, sendo que a gente sabe que normalmente na região amazônica a gente tem aí 5.000 hectares, um pouco mais de 1.000 alqueires de terra só de mata, o que é muito difícil de um proprietário sozinho ter. Por isso, toda essa necessidade de união da agricultura capixaba, da agropecuária capixaba. E também nos pagamentos por serviços ambientais, a gente teve hoje aí, na verdade, começando a ser implementado esse novo edital do Programa Reflorestar do Governo do Estado, que é justamente isso, é pagar pelos serviços ambientais, pelas funções ecossistêmicas, como foi apresentado no início da apresentação, que são muito necessários para os produtores rurais conseguirem rentabilizar essas áreas que muitas das vezes, num olhar mais conservador, são vistas como improdutivas, mas não são. A gente tem também a parte de agricultura sustentável, né, que seria a integração lavoura, pecuária, floresta, que tem essa sigla, ILFP, e a agricultura regenerativa, que, na verdade, são diversos mecanismos que preconizam aí pela sucessão natural da vegetação, da vida mesmo. Já se observa, na verdade, a natureza, baseado aí nos cultivos existentes hoje em dia, mas também nos cultivos dos povos originários, que sempre misturaram, que sempre fizeram a integração de diversas culturas em um local só. Esses sistemas agroflorestais, essa agricultura regenerativa, ela tem uma capacidade muito maior de fixação de carbono no solo. Por quê? Porque, na verdade, é interessante a poda, o manejo florestal é muito maior. Então, o solo está sempre coberto, folhas, galhos, troncos, eles vão sempre cobrir esse solo, aumentando a vida, fixando cada vez mais carbono. Então, hoje, as metodologias dentro desses mercados de carbono, dessas metodologias elegíveis, elas estão focando bastante nessa métrica de como medir, na verdade, esse carbono fixo no solo.
como eu disse aí, as técnicas de conservação do solo e também dos bioinsumos, ou seja, dentro dessas florestas, dentro desses sistemas agroflorestais, dentro dessas integrações, como a gente vê na foto aí, de bovinos com silvicultura, com florestas, a gente percebe que existem uma diversidade de micro-organismos eficientes, ou seja, a gente tem ali os micro-organismos necessários para que a gente consiga dar mais vida para o solo e conseguir melhorar a ciclagem de nutrientes e ter que comprar cada vez menos insumos de fora, produzir esses insumos dentro das propriedades e conseguir usar eles na terra. A gente também tem a substituição de fertilizantes. Eu não sei se você lembra do óxido nitroso, que tem um potencial de aquecimento global de 265. E a gente sabe que, na verdade, o nitrogênio ele é um dos maiores vilões aí, em termos de custo, né, para a fertilização dos solos capixabas. Sendo que esse nitrogênio, na verdade, ele está basicamente no ar. 79% do ar que está aqui, que nos envolve, ele é de nitrogênio. Mas para a gente conseguir comprar ele, para a gente conseguir solidificar ele, a gente ainda usa um processo que vem da Primeira Guerra Mundial, chama-se Haber-Bosch. Esse processo ele utiliza o gás natural, que é um combustível fóssil, e por isso que a gente compra esse fertilizante lá da Rússia, que está, enfim, passando por todas essas situações nesse momento, e que está, na verdade, e que teve um aumento de custo muito significativo. Então a gente gasta um combustível fóssil para conseguir tirar esse nitrogênio do ar, conseguir solidificar ele e traz do outro canto do planeta para poder aplicar ele nos solos capixabas. Não só nos solos capixabas, mas no Brasil inteiro. Sendo que a gente tem, na verdade, fontes aí de fixação natural, associação entre plantas e bactérias que conseguem fixar diretamente esse nitrogênio que está no ar, conseguem levar ele para o solo sem esses processos termoquímicos. Tirando a parte que, quando esses fertilizantes sintéticos são aplicados, 50% deles, mais ou menos, é perdido, porque eles não estão completamente biodisponíveis, assim como o nitrogênio absorvido diretamente por esses micro-organismos, podendo liberar aí o óxido nitroso, que, como eu disse, é 265 vezes mais poluente. Então, uma simples substituição de fertilizantes já traria, talvez, em âmbito estadual, um projeto de crédito de carbono muito bacana. E, por último, aí, dos projetos promissores, a biodigestão de resíduos agrosilvopastoris, porque eles trazem aí também uma segurança energética para o nosso produtor rural, que ele pode fazer a biodigestão, ou seja, ele pode digerir o material dele, o material orgânico, tanto da pecuária bovina, da pecuária de leite, da criação de suínos, enfim, de uma série de atividades agroindustriais, também principalmente de indústrias alimentícias. A gente consegue pegar esses resíduos, gerar um gás combustível com ele, aproveitar para fornos, fogões, gerar energia elétrica, uma série de atividades e também dar uma destinação mais adequada para os resíduos. E ainda, de quebra, a gente gera um biofertilizante muito biodisponível, cheio de nitrogênio, que a gente falou no slide anterior, para poder utilizar aí nas nossas lavouras, né? Então, por último, para fechar essa apresentação com as conclusões, né, a gente fala da importância tanto dos créditos de carbono e dos pagamentos por serviços ambientais, que são formas de rentabilizar essas áreas naturais que a gente tem no estado do Espírito Santo, e também uma sugestão de uma grande oportunidade que a gente tem no estado do Espírito Santo, que é criar cadeias produtivas que recompõem o ambiente natural, enquanto promovem um sistema de proteção não só para o bioma, mas para as pessoas que dependem dele, justamente pelo cooperativismo. A gente vê que dentro do estado do Espírito Santo a gente tem cooperativas muito fortes, sejam elas de leite, sejam elas de abacaxi, como eu disse, de pimenta rosa, de pimenta do reino, de criações avícolas, uma diversidade de cooperativas que tem já esse cacife para poder fazer esses investimentos, para juntar todos os produtores e conseguir fazer esses projetos compartilhados. Porque sozinho o produtor rural vai ter uma dificuldade muito grande e um risco muito grande de entrar nesses mercados. Mas juntos, em cooperativas, com maiores estudos, com planos de negócio, com profissionalismo, é sim possível implementar projetos de crédito de carbono no mercado voluntário por meio dessas alternativas. E aí,
De quebra, ainda produzindo produtos de baixo carbono e de alto valor agregado, que estão sendo cada vez mais requisitados aí pelos nossos principais consumidores e que são os países principalmente desenvolvidos, que têm requisitos cada vez mais específicos para os nossos produtos. E justamente também acessar investimentos estrangeiros e mercados estrangeiros, tendo crédito e também ser valorizado internacionalmente. Bom, pessoal, é isso aí. Obrigado. Estou aberto para perguntas. Pois bom. Nós vamos ter que botar a tecla SAP aqui para a palestra do Átila, porque ele foi bem técnico. Eu pedi para o Alisson também vir aqui para frente e dar para vocês a oportunidade de conversar conosco aqui, perguntar, fazer perguntas para eles. O microfone está disponível para vocês. E eu quero logo perguntar para o Átila aqui. Átila, tudo bem, você explicou, colocou bem tecnicamente, muita informação, mas eu quero entender uma coisa. Eu sou produtor rural, eu tenho uma área lá X metros quadrados e eu tenho uma mata. Eu tenho como tirar dinheiro daquela mata em crédito de carbono? É possível isso hoje? E se não é possível, o que eu preciso fazer? E se será possível a médio e curto prazo? E o que eu preciso fazer hoje para que eu aproveite essa riqueza que nós estamos vendo aí, que pode existir? Primeiro, se ela pode existir. Sim. E segundo, se é possível tirar esse proveito num curto espaço de tempo e o que eu preciso fazer para isso? Vamos lá, boa pergunta, Ricardo. Essa é uma pergunta bem frequente, é bacana poder responder ela. Na verdade, precisa de muito estudo, não tem uma resposta pronta, sendo que depende de vários fatores. Então, inicialmente, a gente precisa saber qual que é essa área de mata, fazer um inventário florestal, a gente precisa de muitos profissionais, por isso que precisa de investimento. Na verdade, não é só retirar dinheiro, a gente primeiro precisa investir para conhecer, para entender o que a gente tem nessa mata, para entender o que ela tá, quanto que ela está conseguindo remover de carbono, se ela está na média, enfim, das metodologias, se ela está conseguindo fazer a mais, para ir elaborar um plano de negócio. Normalmente, pelo que eu entendo da agricultura capixaba, dificilmente um produtor rural sozinho vai conseguir entrar nesse projeto. Então, por isso, a necessidade do cooperativismo também nos créditos de carbono. Então, seria assim, uma área grande, vamos dizer aqui em Guarapari, nós temos uma área de montanha aqui, que pega lá Buenos Aires, pega ali Rio Calçado, pega Boa Esperança, teria que ter uma cooperativa para levantar, porque tem que fazer um inventário de árvore por árvore, é isso mesmo? Se eu tenho lá 100 mil árvores, eu vou ter que identificar 100 mil árvores, ver qual é a idade que ela tem, o tipo de árvore que é, quanto que ela captura de carbono, é isso? Você não vai fazer árvore por árvore, claro que vai ser na verdade vai ser usado um processo estatístico, estou usando mais termo técnico aqui, né? Vai ser feito por amostragem, na verdade você vai ver a área, você vai dividir ela em parcelas e você vai fazer análises em alguns pontos de estudo e a partir disso você vai usar esses resultados para ter uma noção do todo. Então, na verdade, eu não consigo dizer que sim ou que não se essa área de fato não for analisada. Se ela já for uma área primária, por exemplo, ela já está mais estabilizada em absorção e remoção de carbono. Se ela for uma área em regeneração, sim. Ou seja, as matas mais velhas elas capturam menos carbono do que as que são recentemente plantadas. Mas isso aí, então, é possível. É possível. E já existem empresas que fazem esse tipo de avaliação. Por exemplo, eu faço uma cooperativa, quero contratar alguém para fazer essa avaliação de toda essa região de montanhas de Guarapari. Já existe isso ou isso é só uma expectativa? Isso existe, na verdade, para outros fins. Na verdade, o Espírito Santo tem, sim, seus inventários florestais, mas, de fato, serem verificados juntamente as metodologias de crédito de carbono, isso não é feito hoje em dia. Por quê? Porque, na verdade, as empresas que querem investir o seu tempo, o seu trabalho, elas vão para as regiões mais propícias para conseguir gerar esses créditos de carbono. Então, elas estão se focando principalmente na região amazônica e no Cerrado, que é onde elas vão conseguir ter um retorno mais rápido. Então, na verdade, é uma questão de tempo para chegar aqui. Então, perguntas? Vereador Zazá. Ex-vereador. Obrigado aí pela a palestra muito agradável, né? Do Átila e do Alisson, né? Falando bem sobre as relações ambientais, né? E o outro, produção,
Então, foi ótimo estar aqui essa noite. Só queria fazer uma pergunta, Átila. Você falou sobre produtores rurais, aí, na caso dos nossos animais, que produzem as fezes deles lá, e o gás metano, né? Esses produtores pequenos, como você fez a amostragem ali, praticamente ali estava uma cobertura ali em cima do biodiesel do suíno ali, na parte de suíno, e outros também lá. O produtor pequeno, que não tem aquelas condições ali, já existe algum estudo aí, que você representa a marca ambiental, né? Sim. Você falou. Algum estudo para poder chegar a todos esses pequenos, que também a soma deles, né, atinge também a grande parte do gás carbono para a atmosfera. Com certeza. É justamente uma grande crítica ao mercado de créditos de carbono, que ele tem uma série de barreiras de entrada, ele só deixa os grandes entrarem, né? Na verdade, porque existem uma série de dificuldades ali para o pequeno produtor. Um pequeno produtor sozinho, dificilmente ele vai conseguir gerar pelo número de animais dele, pelos resíduos que ele vai estar biodigerindo, ele vai conseguir ter um projeto de créditos de carbono sozinho. Mas, como eu disse, que eu vejo como uma grande oportunidade para dentro do Estado do Espírito Santo, é que vários produtores, regiões de produtores, se juntem para conseguir implementar esses tipos de projeto. Porque, na verdade, a quantidade de créditos gerada ela é fundamental para o plano de negócio. Se você gera poucos créditos, você não consegue bancar os investimentos necessários para o seu projeto. Então, um sozinho não consegue. Mas a boa notícia é que projetos compartilhados são possíveis. E você pode usar mais de uma metodologia. Você pode ter reflorestamento na mesma área que você tem substituição de fertilizantes, e na mesma área que você tem a biodigestão. Então, você consegue fazer, na verdade, um mix de metodologias que pode, sim, ser possível. Mas, como eu disse, dificilmente, em pequenas propriedades rurais, você vai ter segurança suficiente para de enfrentamento a esses riscos, né, que são aí dos mercados. Então, não necessariamente você vai conseguir rentabilizar com isso. Mas, como eu venho dizendo, unidos somos mais fortes. Agora que eu pergunto para o Alisson, nós estamos, claro que nós somos aqui de Guarapari, como nossa cidade vizinha aqui, nós estamos muito satisfeitos, né? Tem outros colegas seus aí da Samarco, com o retorno da Samarco. Mas tivemos nossas preocupações no passado com os problemas em Mariana e outros mais lugares lá. Os rejeitos dessas outras situações lá, que se acumularam durante o tempo do trabalho de escavações, da retirada do minério, tal, para vir através do agroduto, para chegar na nossa Samarco, na Vale do Rio Doce, outros mais cantos por aí. Esses rejeitos lá, está vendo algum trabalho em transformação daquele material ali e outras coisas para ser aproveitado até em construção, alguma coisa assim, que a Samarco teve muito debate nesse sentido, e de lá para cá a gente não está vendo quase mais trabalho sobre essa situação, vendo, mas principalmente nos meios de televisões, outros mais coisas aí, está um pouco parado. Eu gostaria de saber se continua esse trabalho, se esse trabalho foi para frente, se os problemas que ocorreram, está havendo assim, vigilância mais próximo, para que não aconteça mais certos problemas do nosso passado? A Samarco, só para a gente ter dimensão, tudo que é extraído ali de minério, 50% vira produto, que a gente transporta através desse mineroduto entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e os outros 50% eles são os considerados rejeitos. E, conforme eu havia comentado, são dois tipos de rejeito. Tem um rejeito que é areia e tem um rejeito que é um material ultrafino, que ele é uma espécie ainda de uma polpa que a gente deposita numa cavidade lá. Para esse rejeito arenoso, nós instalamos filtros na unidade lá de Mariana, onde a gente faz a filtragem desse rejeito a seco e a gente faz pilhas, como se fossem pilhas de areia mesmo. De que forma que a gente está estudando, inclusive, a aplicação. Tem uma série de utilizações
para esse tipo de rejeito, ele é uma areia que ele pode ser utilizado aí na fabricação de uma série de coisas, inclusive na parte de concretagem, combinado com cimento, você pode fazer concreto. O grande desafio da mineração hoje, ele está na questão da escala. A mineração ela é muito grande. Então, quando a gente está falando de uma empresa hoje que produz 8 milhões de toneladas ano de minério, a gente está falando que nós temos quase que uma equivalência aí dos rejeitos gerados. Então, a gente precisa ter uma cadeia que seja da mesma dimensão, seja ela uma siderúrgica, seja ela uma cadeia cimenteira. Então, esse é o grande desafio. Às vezes, a perfuração de petróleo também é um bom potencial para a utilização desses nossos rejeitos. A outra parte, que são 20% dos rejeitos gerados, esse material ultrafino ele já tem características, ele já tem um teor de ferro muito bom. Então, o que está sendo desenvolvido agora é a tecnologia melhor para se tratar esse material ultrafino. E aí você pode fazer uma pelota similar ao que a gente já produz aqui, você pode fazer um material que é o chamado extrudado, que é muito similar ao que a gente tem conhecimento aí de um moedor de carne, onde você vai enfiando ali e vai obtendo um tarugo ali. Então, assim, tem uma série de possibilidades de uso. Sobre a questão da segurança, que é uma das preocupações nossas, que está lá nos nossos pilares de sustentabilidade, a Samarco ela tem um processo de monitoramento muito intenso dentro das suas estruturas hoje operacionais. O chamado CMI é um sistema hoje que ele opera em modelo 24 horas. A gente tem compartilhado muitas boas práticas do que a gente está fazendo com outras minerações, o que traz um nível de segurança mais elevado para as operações das nossas estruturas. E, por fim, a estrutura que a gente ainda tem de barragem remanescente, que é a barragem de Germano, ela está passando por um processo que é chamada descaracterização. Na verdade, é uma forma onde você vai tratar essa barragem para que ela não tenha mais a possibilidade de se liquefazer aquele material. Ele vai passar a ser um material sólido, conformado, onde você zera o risco de qualquer tipo de um novo acontecimento dessa ordem. Mas hoje a gente tem um processo de monitoramento muito bem feito das nossas estruturas remanescentes. Bom, Alisson, a gente viu, vamos passar a próxima pergunta, mas a gente viu aqui que a questão, como a Átila colocou, que a questão dos créditos de carbono, elas são mais fáceis quando eu consigo compensar a emissão que eu já estou fazendo, a partir de um parâmetro. Eu tenho um parâmetro, eu gerava X, agora eu gero menos X, e aí eu ganho crédito. É mais fácil do que eu tendo a mata, etc, etc. A Samarco já trabalha com isso? Porque você mesmo colocou na sua apresentação que, no retorno das atividades, vocês tiveram uma série de preocupações que transformaram todo o processo de produção com menos agressão, com menos emissão. A Samarco já tem isso, já pensa nisso? A Samarco tem ganho de crédito de carbono? A Samarco ela já tem alguns ganhos históricos que eu citei, né? A forma hoje nossa de operação de mina, a gente predominantemente são correias, o próprio mineroduto é uma grande vantagem. Nós tivemos ao longo do nosso histórico aí as expansões das usinas 3 e 4, que são as usinas de 2008 e 2014, processos mais eficientes. Então, a gente tem ventiladores lá com inversores de frequências, e aí eles se tornam mais eficientes. Um consumo térmico exigido para a queima da pelota muito mais eficiente. O que foi comentado sobre a mudança da matriz energética, essa marca que utilizava óleo e combustível, ela passa a usar gás. Mas vocês quantificam isso já? Quantifica. A gente tem isso no nosso balanço anual, a gente divulga qual que é o CO2 equivalente, né, o carbono equivalente que a gente gera. E a missão da mineração para os próximos anos ela é bastante ousada aí, da gente chegar a um nível de neutralizar todo o carbono gerado. Dificilmente a gente vai ter zerado a demanda, a necessidade, mas acho que é um papel com a sociedade da mineração, e isso vai se intensificar para os próximos anos, de gerar medidas compensatórias de conservação, de que forma que a gente vai fazer para minimizar os efeitos, os impactos que o nosso processo industrial gera. Com certeza. Tem a pergunta do ex-vereador Germano, professor Germano. Boa noite a todos. Eu sou Germano, mas não sou o Germano lá do Werneck, não, da Samarco. Boa noite a todos. A minha pergunta é o seguinte. No governo anterior,
governo do Estado, nós tivemos um projeto de lei que foi o primeiro projeto, o primeiro Estado a remunerar produtores rurais que preservasse áreas das suas florestas, como preservasse nascentes, reflorestasse aí, as nossas bacias, e recebia em dinheiro, né? Esse crédito não era em carbono, mas era em money, heavy money, grana. Eu queria saber se esse projeto, se fosse mantido, não seria aí uma criação ou a manutenção da elevação do crédito de carbono para o nosso país, falando em Brasil, porque foi um projeto pioneiro no Brasil, o nosso Estado. Chamando, só para nível de informação, chama-se Projeto Reflorestar. Fundágua, o nome do projeto. Projeto Reflorestar agora, e foi lançado um novo edital. O governo do Estado está mantendo esse projeto, sim. O nome do projeto era Fundágua, foi sancionado no governo de Paulo Artung. Sim. Boa noite. Todos esses projetos eles são muito importantes. Isso aí, sem dúvida, como eu disse, esse é um tipo de projeto de pagamento por serviço ambiental, que, na verdade, ele segue a mesma lógica dos mecanismos de crédito de carbono, só que de forma diferente, porque o pagamento por serviço ambiental, normalmente, ele é feito pelo Estado. E o mercado de carbono, normalmente, ele é feito pelas empresas. Então, são duas alternativas que devem ser complementares e devem se unir para que sejam preservadas as nossas áreas naturais. Então, na verdade, a gente precisa dos dois. E caso haja uma fusão entre os dois, seria uma coisa boa também. Na verdade, hoje existe a comunidade de preservação de florestas, principalmente na Mata Atlântica. O Grupo Votorantim, por exemplo, eles têm Reserva Legado das Águas, eles têm uma série de florestas e que eles buscam conseguir colocar as metodologias de preservação, de pagamentos por serviços ambientais e principalmente pautadas na biodiversidade dessas florestas dentro das metodologias de crédito de carbono também. Então, independente do governo que fez ou do projeto que fez, na verdade, ele tem que representar bons indicadores. Ele, com certeza, se estiver preservando as matas e regenerando mais matas, eles vão sim contribuir com a nossa remoção e deixar de emitir, né, e principalmente fixar carbono no solo e nos nossos recursos naturais, nas nossas florestas. Bom, eu acho que tem mais alguma pergunta? Alguém mais para fazer pergunta? Não tem. Então, eu queria, para a consideração final do Alisson, pela participação aqui, já agradecendo de antemão a participação de vocês da Samarco, com essa prestação de conta, que foi o nosso objetivo, de trazer a Samarco aqui, prestar conta e mostrar o trabalho que faz, já que é uma das principais atividades industriais que nós temos aqui na nossa região. Queria agradecer ao convite, eu acho que é extremamente importante. A atividade de mineração, como foi colocado, ela tem realmente impactos sobre diversos aspectos e deixar uma mensagem muito positiva de que há oportunidade, sim, de se fazer diferente, de se fazer melhor, e é com esse propósito que a Samarco retoma suas atividades a partir de 2020, com essa proposição dessa mineração diferente, uma mineração que traz mais segurança aos seus processos operacionais, às suas estruturas remanescentes de barragem, mas principalmente buscando uma maior eficiência que está descrita lá no nosso pilar, inclusive, da inovação. Então, juntamente com os nossos pares, que são os nossos fornecedores, ou até mesmo com os nossos clientes, o que a gente tem percebido de uma maneira bastante direta é que a sociedade, em geral, ela está acompanhando muito de perto o assunto e que realmente ela está cobrando essa conta de uma maneira realmente bem direta. E essa marca comprometida para esse processo de evolução, e eu não tenho dúvida nenhuma que as oportunidades elas vão sendo geradas. Acho que foi trazida uma série de oportunidades aí, desde a agricultura, a pecuária, e nos processos industriais também não são diferentes. Então, fica o nosso compromisso como empresa de realmente, dia após dia, ano após ano, a gente tornar a nossa mineração mais eficiente para essa sociedade que a gente opera. O Átila, também, para consideração final, dentro da sua palestra, que foi uma palestra bem técnica, com bastante informação,
e que, com certeza, trouxe uma luz, mas que a gente precisa se aprofundar bastante nesse tema ainda, né? Com certeza, pessoal. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui. E uma coisa que eu acho que é muito importante de ser falada é que não existe solução simples para problema complexo. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa entender mais. Ficar só no superficial pode ser até mais confortável para a gente. Mas se a gente não se aprofunda, a gente não tenta entender mais, a gente, na verdade, fica à mercê aí do que os outros acreditam e não do que, na verdade, a ciência, do que as evidências apontam. Bom, eu queria agradecer ao Alisson, gerente geral de operações da Samarco, agradecer ao Átila pela palestra, agradecer a você que está acompanhando a gente de casa, dizendo que todas essas informações elas ficarão permanentemente no site da TV Guarapari, que é o www.tvguarapari.com/sustentabilidade. E todas as atividades que estamos desenvolvendo durante essa semana, nós vamos ter na quarta-feira o plantio de mudas aqui na área da Faculdade Anhanguera. Você está convidado, e também todas as outras atividades que vão acontecer até o final do mês, dentro do mês do meio ambiente. Dizer para você que a gente busca passar o conceito de sustentabilidade para que a gente possa ter uma vida melhor no planeta nos próximos anos. Quero agradecer à Faculdade Anhanguera, que sempre apoia os nossos projetos, participando dele, e também aos nossos patrocinadores, a Cezam e o Sebrae. Muito obrigado a você que está acompanhando, e a gente continua com o nosso projeto Vida Sustentável. O projeto Vida Sustentável tem o patrocínio da Cezam, Governo do Espírito Santo, e do Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Realização: Prefeitura Municipal de Guarapari, Faculdade Anhanguera, Band FM e TV Guarapari. Uma TV diferente com programação inteligente.